Seu meu amado, bem-vindo de volta ao nosso encontro semanal. Hoje nós vamos falar do último personagem, ou vamos iniciar a falar do último personagem de toda a Bíblia. E nós deixamos esse personagem para o final, aqui nos conflitos e paralelos, exatamente por conta da sua importância. Nós vamos dividir esta apresentação, esta fala sobre o personagem em mais de um encontro, exatamente por conta da quantidade de informações, da quantidade de estudos que nós podemos gerar a partir desta vida, que é, sem dúvida nenhuma, a vida mais importante de toda a Bíblia. Então, pega teu caderno de estudos, pega a tua Bíblia, principalmente, ore ao Senhor. Peça a Ele sabedoria, discernimento, entendimento, conhecimento. Peça a Ele proteção para que nós possamos estudar agora mais um personagem nos conflitos e paralelos, cujo tema de hoje é arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O nosso personagem, você já sabe, é Jesus. O nome Jesus vem de Yoshua, que quer dizer Yahvé é salvação. Em uma parte, já nas apresentações, quando o anjo fala com José, ele diz Emanuel, que também é um nome dado a Jesus, ele também é conhecido como Emanuel. Emanuel quer dizer Yahvé é conosco. Ele também pode ser chamado de Cristo, e Cristo quer dizer ungido. Mas você também pode encontrar o nome deste nosso personagem, ou a denominação desse nosso personagem como Messias ou Mashiach. Messias também quer dizer ungido. Mas como assim? Cristo é em grego e Mashiach ou Messias é em hebraico-aramaico. Amém, amado? Então vamos lá. Muito bem. Jesus, nós conhecemos a sua família é descrita na Bíblia. Nós sabemos que o seu pai se chamava José e a sua mãe se chamava Maria. Os dois eram da tribo de Judá, portanto, Jesus da tribo de Judá. E os descendentes de Davi podem ser vistos ou pela linhagem de Maria ou pela linhagem de José. Se você observar, a partir de Davi, nós vamos ter alguns descendentes que são os mesmos para Maria e José. Num determinado ponto ocorre uma divergência, uma diferença, mas de qualquer maneira, se você lê a genealogia de Lucas, ela vai parar em Jesus através de Maria. Aí Eleni, mas o nome Maria não aparece lá, e não vai aparecer porque o costume era de colocar a genealogia com o nome ou através do personagem masculino. Então você vai encontrar lá o nome José, mas José como esposo de Maria, o nome dela não vai aparecer. Se você olhar pela genealogia de Mateus, você vai ver a genealogia vindo de Davi até José, efetivamente até José. Só que nós sabemos que José não foi o pai biológico de Jesus. Então, nós precisamos acertar agora, ver agora a genealogia correta. E na genealogia correta, vindo de Davi, ele passa por Maria. De qualquer forma, na época, a cultura dizia que o nome José era o nome do pai de Jesus. Então, para a cultura, Jesus era filho de José e, portanto, descendente de Davi. Mesmo que não fosse,
biologicamente falando. Tá? Mas, se você gosta desse preciosismo genético, tanto por Maria quanto por José, Jesus foi descendente de Davi. Ele nasceu em Belém porque ele teve que passar, os seus pais tiveram que passar por Belém para fazer o censo, a gente vai ver mais para frente. Mas ele foi criado em Nazaré. Então, em muitas passagens bíblicas, você vai ouvir a expressão Jesus de Nazaré. Na verdade, ele era de Nazaré porque ele viveu em Nazaré, mas ele era especificamente de Belém, porque ele foi nascido em Belém. Ele nasceu lá e depois ele logo em seguida sai de Belém. Belém, só para que o amado lembre, é também a cidade de Davi. Então, está em conformidade com a palavra e as profecias. Muito bem, o ministério de Jesus, ele pode ser dividido em algumas fases. E aqui nas nossas aulas, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos falar da vida de Jesus em dois aspectos diferentes. Um primeiro aspecto que está escrito na Bíblia, da sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte e a ascensão aos céus, ou seja, a vida física de Jesus aqui. Mas também nós vamos ter, logo em seguida, depois que nós apresentarmos tudo isso, nós vamos discutir os significados da vida de Jesus, ou seja, o significado espiritual. Então, no primeiro momento, nós vamos falar da vida física, no segundo momento, da vida espiritual e de todas as consequências, de todos os efeitos desta vida espiritual. Ok? Em relação, então, ao Jesus histórico, ao Jesus no sentido de vida, nós temos aqui o ministério dele pode ser dividido dessa seguinte maneira. Dizem os autores que Jesus teve o seu ministério aqui, terreno, a parte histórica, teve o seu ministério em mais ou menos 2 anos e meio, quase 3 anos no máximo, foi o seu ministério aqui na Terra. Então, desde o início do seu ministério, nós podemos encontrar 3 fases diferentes. Uma fase que é chamada pelos autores de fase de obscurantismo. Por que é a fase de obscurantismo? É aquela fase de preparação, aquela fase de crescimento, é aquela fase em que o ministério dele estava iniciando e, portanto, ele não era conhecido pelas grandes multidões. Então, obscurantismo no sentido público, obscurantismo no sentido das multidões. Tá? Isso aconteceu, então, desde a sua concepção até a conversa com Nicodemos. Num ponto, após essa conversa com Nicodemos, ele vai a Galileia e ele começa o seu ministério, que a gente pode chamar de ministério público, ou uma fase de projeção, onde grandes multidões afluíam, onde muitas pessoas iam atrás de Jesus. Então é aqui que nós vamos encontrar a maior parte da sua obra, as curas, os milagres, as parábolas, as atividades de Jesus estão basicamente concentradas nesta fase de projeção. A fase de obscuridade é mais ou menos 1 ano, se nós contarmos a partir do batismo, não da concepção. Mas o ministério mesmo, ele é contado a partir do batismo e da tentação no deserto. Nós vamos explicar isso aos amados. Depois desta conversa, que vai fechar mais ou menos 1 ano dessa fase inicial do ministério de Jesus, aí nós temos quase 1 ano, talvez um pouco mais de 1 ano, onde ele vai para a Galileia. Então ele sai da Judéia, depois de fazer a sua obra na Judéia, em Jerusalém, ele vai para a Galileia,
de onde ele é, ao redor da cidade de crescimento dele, de onde ele cresceu, e aí ele começa a fazer essas grandes obras, a aparecer, e as pessoas começam a conhecer o seu nome e conhecer o seu ministério. Então, isso mais ou menos um ano e pouquinho. Bom, à medida em que as pessoas começaram a afluir e começaram a cobrar de Jesus um posicionamento de Messias, que não era o posicionamento de Messias que ele tinha, que Deus havia determinado, ele se retira exatamente porque ele tinha que esperar um tempo para que as coisas acontecessem. Então, quando essa multidão começa a fluir, quando ela começa a cobrar dele um posicionamento político e militar contra Roma, que não era essa a intenção, o Messias ele veio para um livramento espiritual e não um livramento político. Mas o povo não entendeu assim. Então ele começou a cobrar de Jesus um posicionamento diferente. O que ele fez? Ele se afasta um pouco para que ele pudesse agora, neste tempo que lhe restava, poder ensinar aos seus discípulos. Então ele fica um pouco mais retirado das multidões, ele já havia mostrado que o reino de Deus havia chegado, ele já havia mostrado o poder de Deus, o carinho de Deus, o amor de Deus, a preocupação de Deus para com eles e a intenção de livramento, de libertação. Ele já havia mostrado isso. Então agora ele passa para uma fase mais introspectiva, uma fase mais em grupo com os seus discípulos, porque ele precisava ensinar os seus discípulos. Então ele se afasta da Galileia e aí ele começa a andar por Tiro, Sidom, pela Pérea, por Decápolis, que é um conjunto de 10 cidades, Decápolis, Deca 10, polis, cidades, que são as principais cidades daquela região. Ele vai, inclusive, para Cesareia de Filipe, e, inclusive, na Samaria, ele faz algumas das suas atividades. E aí, quando ele está indo está em Samaria, mas ele está indo para Jerusalém, para a última fase do seu ministério, para o coroamento do seu ministério, ele é chamado porque Lázaro, um amigo seu, morre. Tá? E aí, quando ele ressuscita Lázaro, as coisas todas são precipitadas. E aí os complôs são feitos, as perseguições são mais contundentes, são mais profundas, tá? Até finalizar com a entrada dele em Jerusalém, o sofrimento, o que a gente chama de paixão, que é o sofrimento, a tradução do nome paixão é sofrimento, a crucifixão, a morte na cruz e depois o ressuscitamento e a ascensão aos céus. Então nós temos aqui todas as fases, todas as manifestações divididas agora por características muito específicas que a gente vai passar a estudar na sequência. Amém? Então vamos lá. Primeira fase é a fase de obscuridade. Por óbvio, ele vai ter que nascer. Então nós temos a concepção, a infância, o batismo, a tentação, que é super importante, que marca o início do seu ministério. Então é aqui que nós temos o início do ministério. Os primeiros discípulos. Depois, o primeiro milagre, a purificação do templo, que também acontece, então são duas, uma no início do seu ministério e uma no final do seu ministério, como nós vamos ver. E aí a conversa com Nicodemos, né, que é o que fecha essa primeira fase. Na saída, ele conversa com a samaritana. E eu vou colocar aqui a conversa com a samaritana ainda na fase inicial, na fase de obscuridade, porque ele ainda não era conhecido como
ficou conhecido depois. Vamos ver cada um desses acontecimentos, porque nós temos aqui mensagens muito profundas. Amados, nós não vamos nos aprofundar muito, nós vamos nos aprofundar o suficiente para gerar em você uma curiosidade, para gerar em você uma busca por mais profundidade, tá? Cada um destes itens aqui dá mais de um sermão, dá mais de uma aula, dá mais de um momento, tá? Mas nós não temos esse tempo todo. Depois, eventualmente, nós podemos dividir isso em aulas à parte. Mas, no momento, vamos apresentar as principais características de cada um desses 9 momentos especiais que constituem a fase da obscuridade. Então vamos lá. Em relação à concepção, nós vamos observar que nós temos 2 conversas muito importantes aqui. Uma conversa que é feita entre o anjo e Maria. Talvez o mais detalhado esteja em Lucas, no capítulo 1, a partir do 26. Então, nesse momento, um anjo que Lucas identifica como sendo um anjo de nome Gabriel, ele vai conversar com Maria e dizer a Maria o que vai acontecer. Então, para que Maria esteja preparada para aquilo que vai acontecer. Então, ele diz no 31, conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. E aí ele explica que vai descer o Espírito Santo sobre ela e ela então conceberá esta criança. O que acontece aqui de importante? Maria não era casada. Ailene, mas como assim não? Ela não era casada com José? Ainda não. Na verdade, o casamento entre os judeus daquela época tinha uma particularidade. A mulher era prometida, então, ao seu esposo quando ela chegava aí aos 12, 13 anos, mais ou menos. Então, nesse ponto, eles ficavam noivos. Eles não coabitavam, mas como já estavam prometidos um para o outro, não havia a possibilidade deles casarem-se com outras pessoas, etc., porque já havia uma promessa. Era um noivado um pouquinho diferente do que a gente imagina aqui, é como se já fossem casados, eles já estavam prometidos um para o outro, eles tinham que se guardar um para o outro, tá? Então, na verdade, não havia possibilidade de Maria engravidar. Claro que com a obra do Espírito Santo, ela concebe, ela engravida, só que para José, essa situação ficou uma situação bastante complicada. Por quê? Porque na cabeça de José, o que acontece? Na cabeça de José, existe então aí uma traição. A Maria era adúltera, tá? Veja que Maria tinha 12, 13 anos mais ou menos, porque é essa época em que as coisas aconteciam. Então, o que acontece é que o anjo vai até José, tá? E ele diz a José que não se separe, que não deixe Maria, tá? Então ele fala agora, deixa eu achar aqui, amados. José, ele imagina na sua cabeça que ele vai deixar, isso está em Mateus, tá? Então a gente falou de Lucas, lá o anjo conversando com Maria, agora eu estou em Mateus, o anjo conversando com José. Mas o anjo conversa com ele num sonho,
Ele não conversa assim como conversou com Maria. Então esse anjo, ele vai até José e diz assim, no 1:20, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E aí ele desperta e com isso ele não deixa Maria, tá? Então ele diz, ele não deixe Maria. A concepção é pelo Espírito Santo. Você vai dar o nome de Jesus, né? E um pouquinho mais embaixo, no 23, diz assim, se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, ele apresenta para José a verdadeira situação do que está acontecendo. E veja o coração de José, que ele vai se adequar a isso, ele vai aceitar isso, e ele vai aceitar Maria, e ele assume a paternidade adotiva de Jesus. E tudo o que isto significa. Muito bem, e a infância? Sobre a infância a gente sabe pouca coisa a respeito de Jesus. Nós sabemos que quando ele nasceu, isso é a concepção, quando ele nasceu, na verdade ele não nasceu onde ele foi concebido, na cidade onde ele foi concebido. Na verdade, o que acontece é que, naquela época, um governador de nome Quirino, ele determina um recenseamento. O que é um recenseamento? As pessoas deveriam ir para as suas localidades de origem, e José, como sendo descendente de Davi, era de Belém. Então, o que acontece? Ele tem que voltar para Belém para poder responder ao recenseamento. Mas Maria estava grávida, ele estava nos dias finais dessa sua gravidez. Então, eles vão até Belém. E lá em Belém, quando eles estão chegando em Belém, ela começa a ter as dores do parto. Vejam, pessoas estão afluindo de todos os lados, então gente de Belém vai para um outro lado, gente de outro lado vai para Belém. Quando eles chegam a Belém, por óbvio, eles têm parentela lá, eles têm pessoas conhecidas. Então o que eles fazem? Eles se preocupam em pernoitar, em ficar naquele local até fazer o censo e até a criança nascer, porque ela já estava nascendo. O que acontece é que não tem lugar. Então, vamos imaginar isso aqui. A palavra diz que eles não têm onde ficar, e eles são postos num lugar onde existe uma manjedoura, o tipo de uma caverna. Como assim? Eu não faço a menor ideia de como é que é isso. Explico. Esta aqui é a fotografia de uma casa da época. Então, as casas tinham mais ou menos o mesmo jeito de construir. Então, aqui é a porta de entrada. Você está entrando por aqui, essa porta aqui que você está vendo dá acesso à rua. Fora. Então, quando você entra, tem um pátio interno, esse pátio interno aqui, e aqui, ó, tem uma porta, você está vendo, é a porta onde entra para a casa do dono da casa, é onde as pessoas dormem, onde as pessoas moram, onde elas ficam na sua casa. Aqui fora, o que tem aqui fora, Eleni? Aqui fora tem a cozinha, tem o local onde eles guardam a água, tem os animais, porque se eles têm animais, eles têm que guardar em algum lugar. Então, eles usam esse lugar para guardar. Então, esse aqui é um pátio aqui fora, e aqui dentro existe um local mais reservado, mais fechadinho, onde eles guardam, deixa eu ver se é a próxima imagem, isso, olha aqui, ó, é uma fotografia de dentro dessa situação aqui, essa é uma casa real, isso existe.
tá? Então aqui eles guardam as coisas, guardam os mantimentos, tá? Então existe um tipo de uma caverninha aqui. Ah, Irene, por que ele não dormiu aqui em cima? E poderia. Em realidade, quando a família tinha um pouquinho mais de posse, ela fazia um quartinho aqui em cima, o que você está vendo aqui é um quartinho. Então aqui, nessa parte aqui, eles deixavam os vegetais, então eles colhiam os vegetais, eles deixavam aberto para bater, enfim, para fazer as funções ali dos vegetais. Aqui tinha um quartinho que eles chamam de o quartinho do profeta. Então, visitas, pessoas de fora, quando chegavam, ficavam ali. Por que Jesus não ficou ali? Porque não tinha mais lugar. Quando José e Maria chegaram, já não havia mais lugar. Então, o que acontece? Eles ficaram num lugar protegidinho, assim. Né? E quando Jesus nasce, eles colocam numa manjedoura. Isso aqui é uma manjedoura, é feito de pedra, eles cavam a pedra e era ali que se colocava a comida para os animais. Era ali que se punha a comida para os animais. Os animais ficavam nesse pátio aqui. Isso aqui é um pátio, tá? Então é aberto, todo aberto, e eles ficavam ali fora. Os animais ficavam ali fora. Jesus, quando nasceu, eles colocaram ali um pouquinho de palha, eles colocaram tecidos, etc. E colocaram Jesus, então, numa manjedoura. Manjedoura é isso. Então, quando ele nasceu numa casa muito parecida com essa, dos parentes. Aqui em cima já tinha gente, aqui tinha os grãos que haviam sido colhidos, tá? E aqui embaixo, então, eles ficaram, né, para dormir, enfim, né? E quando o neném ficava durante o dia, ele ficava aqui na manjedoura. Quem é esse neném? Jesus é esse neném. Ora, neste momento, os anjos anunciam aos pastores que Jesus nasceu e uma estrela vai até o Oriente e avisa alguns reis. A Bíblia fala em magos, dependendo da tradução da tua Bíblia, está escrito magos, dependendo, está escrito sábios. Então, eles são chamados através desta estrela e eles vão atrás. Eles acabam parando em Herodes e aí a gente vai ver o que vai acontecer, tá? Então, aqui acontece, tá, o nascimento, na verdade, de Jesus. Uma vez ele nascido, o que vai acontecer é que o crescimento dele começa a ocorrer. 40 dias depois dele nascer, 40 dias depois desta... Ele foi circuncidado, não vamos esquecer. No 8º dia ele precisou ser circuncidado, ele foi circuncidado conforme a lei de Moisés e recebeu o nome de Jesus, como o anjo tinha dito para José e como o anjo tinha dito para Maria. Então, eles obedeceram rigorosamente aquilo que o anjo falou. Maria fica de resguardo, ela precisa passar 40 dias depois do nascimento, porque para os judeus ela ficava impura nesses 40 dias, então ela não podia entrar no templo. 40 dias depois, então, na purificação, né, quando ela completa os 40 dias, ela está purificada, ela vai até o templo para fazer a apresentação. O que era a apresentação? Eles matavam um animal, porque Jesus era o primogênito de José, então eles matavam um animal e ofereciam a Deus em substituição ao primogênito. Como José era uma pessoa pobre, a lei dizia que este animal poderia ser uma pombinha. Então ele deu 2 pombinhas por Jesus. Tá? Então eles fizeram o ritual prescrito por Moisés, cumpriram o ritual. Quando eles estavam lá, havia uma pessoa de nome Simeão, que era um justo e temente a Deus, e ele só estava esperando, porque Deus disse para ele que o Messias nasceria e ele veria o Messias. Então, quando ele viu, ele fez uma oração e ele falou
inclusive para Maria. E ele fala então que agora ele poderia morrer porque ele já havia visto a salvação. Então ele fala de Jesus como a salvação, ele entende Jesus como a salvação e a luz para iluminar os gentios. Isso está a partir do versículo 29 do capítulo 2 de Lucas. E logo na sequência tem uma outra mulher ali chamada Ana. Essa Ana é uma profetisa já entrada em dias, uma senhora já de idade, muito justa, muito temente a Deus, e Deus então, pela sua vida de retidão, confere a ela também esta honra de ver Jesus. E ela fala, né, dá graças a Deus e fala a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, para Simeão, ele era a salvação e a luz do mundo, para Ana, ele era a redenção. Na verdade, as duas coisas se equivalem. Isso também está em Lucas. Muito bem. Num momento que a gente não sabe muito bem qual é, não sei se muito cedo ou muito tarde, Herodes espera os magos voltarem e os reis não voltam. Então ele, assustado com a profecia que os reis sábios lhe disseram e também de perder o seu poder, porque ele era uma pessoa muito, né, desejosa de poder, muito ambiciosa. Então ele determina a morte de todas as crianças de até 2 anos de idade. O anjo de volta fala com José, José escuta o anjo, José faz exatamente o que o anjo diz. Ele vai para o Egito e ele fica lá até Herodes morrer. Herodes morre mais ou menos no ano 4 depois de Cristo. Então a maioria dos autores falam em 4 depois de Cristo, tá? Se Cristo nasceu no ano 0, porque aí a gente tem uma dificuldade de datação, mas se ele nasceu no ano 0, eles voltaram quando Jesus já tinha 4 anos. Porque daí o anjo vai até José de novo e diz: pega tua mulher, pega teu filho e pode voltar para casa. Porque aquele que queria te matar, que te fazer mal, matar a criança, é morto. Então Herodes morre no ano 4. E aí José volta e ele vai se colocar aonde? Ele vai se colocar em Nazaré. Muito bem, quando a gente não sabe o que acontece desses, vamos supor assim, 4 anos até os 12 anos de idade. A gente sabe de uma coisa: quando a criança chegava, o menino chegava aos 13 anos de idade, ele fazia a sua leitura pública. Existia um cerimonial onde ele passava da fase de criança, de infantil, para a fase adulta. Então ele passava por essa fase e existia um ritual onde ele lia as escrituras, ele provava que sabia ler as escrituras e ele já poderia frequentar o sinédrio, frequentar o templo. Pois muito bem, numa das viagens de Maria e José para Jerusalém, eles foram até o templo, voltaram para casa e aquela parentela e aquele monte de gente, né, saíram de lá todos juntos e num determinado ponto, Jesus, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus some, aquele desespero de Jesus sumido, filho único, por enquanto era filho único. O que acontece? Eles correm para o templo, para Jerusalém, que foi o último lugar onde eles viram Jesus, e procura daqui, procura de lá, de repente eles vão até o templo e Jesus está no templo. Veja, ele não tinha idade ainda para isso, mas ele já estava no templo, ele já estava diante dos líderes, que eram os fariseus, os escribas, e ele estava lá, né, discutindo das coisas do seu pai. Ele fala assim, né? Eu preciso cuidar das coisas do meu pai. O meu pai seria Deus, tá? Muito bem, Lucas diz o seguinte,
que Jesus crescia, e não dá mais detalhes. Ele diz assim: Jesus crescia em sabedoria, ou seja, intelectualmente ele estava crescendo, ele estava se desenvolvendo, em estatura, ou seja, ele estava crescendo fisicamente, tá? Ele estava se tornando já um homem, e graça diante de Deus, ou seja, espiritualmente também ele estava crescendo, e diante dos homens, socialmente, ou seja, é a perfeição do crescimento de Jesus, o intelecto, o físico, o espiritual e o social. Nestas 4 áreas, Jesus estava se desenvolvendo bastante, ele crescia visivelmente, diz Lucas. Tá? Então, esta é a última menção que a gente tem enquanto Jesus está crescendo. Muito bem, o próximo acontecimento que nós vamos encontrar agora é o batismo. O batismo, na verdade, ele vai acontecer quando Jesus já é homem, vamos dizer assim, né? Ele já está maior. E o batismo ele inaugura a vida pública de Jesus. Ele vai ser o divisor de águas da vida secular, da vida normal de Jesus para o seu ministério. Então começa aqui, esse é o ponto de partida, tá? Ele não começou ainda, mas é o ponto de partida para o seu ministério. O que é o batismo? O batismo aqui naquela época, principalmente o batismo que João fazia, era um batismo de arrependimento. Então, dizia João Batista que as pessoas tinham que se arrepender. Se arrependa, porque o reino dos céus está aí, está chegando. João Batista era parente de Jesus e ele sabia quem era Jesus. Ele já havia recebido de Deus, porque ele era um profeta de Deus. Ele era o Elias que deveria voltar, tá? E abrir caminho para Jesus. Então, o que ele estava dizendo? O reino de Deus chegou. Se arrepende porque o reino dos céus está à porta. E aí o que acontece? Para surpresa de João, que quem aparece na beira do rio, à margem do rio Jordão, quem aparece é Jesus querendo se batizar. E João diz, mas eu não sou digno de desatar a correia dos teus sapatos, das suas sandálias. Isso é coisa que escravo fazia. Escravo fazia isso. Eu não sou digno disso. Se você é tão superior a mim que nem isso eu sou digno de fazer, e aí você vem aqui se batizar, eu é que tenho que me batizar contigo e não o inverso. Jesus disse, deixa por hora, vamos obedecer à regra. Se Jesus não tinha pecado, por que ele tinha que ser batizado se o batismo era um batismo de arrependimento? Porque ele estava cumprindo a lei, porque ele estava cumprindo a regra, porque ele estava cumprindo algo que marcaria o seu ministério. Então, num primeiro momento, o batismo era a forma que Jesus tinha de se identificar com os pecadores. Porque os pecadores tinham que passar pelo batismo. Então, Jesus passa pelo batismo. Mas ele não tem pecado. Fica tranquilo que existem outras razões. Ele se identifica. Se eu estou passando, quem dirá você? Se eu estou fazendo isso, você mais ainda precisa fazer isso. Em segundo lugar, foi um compromisso público. Todo mundo viu o que ele fez. É um compromisso público. É um símbolo, é um sinal que tinha que acontecer. Portanto, obediência. E no último, a gente pode entender também que isto vai significar aquele seu sepultamento. Ele está prefigurando, é um tipo, é um símbolo da sua morte e da sua paixão, ou seja, de todo o seu sofrimento, da sua morte, do seu sepultamento físico. Então aqui acontece o sepultamento na água
e a ressurreição, tá? O ressurgir. Quando nós nos batizamos, morre o velho homem e surge das águas o novo homem. Então, Jesus não tinha isso, porque ele já é divino. Então, o que acontece aqui é que morre o pecador em redenção pelos pecados do homem e ressuscita, então, Jesus. Tá? Então, ele está prefigurando isso aqui, correto? Quando Jesus se batiza, nós vamos ver a Trindade ao mesmo tempo, no mesmo lugar, se manifestando, porque ao mesmo tempo, no mesmo lugar, ok, normal com Jesus, mas fazendo manifestação. Então, neste momento aqui, o que acontece? Eu tenho o Jesus batizado, eu tenho o Espírito Santo sob a forma de pomba, e eu tenho Deus fazendo um pronunciamento. Então, vamos lá. Salmo 2, versículo 7. Só um pouquinho, amado. Salmo 2, versículo 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho. Foi isso que Deus disse. Este é o meu filho, em quem me comprazo. Então, tu és meu filho. E isso aqui está em conformidade com um salmo que é considerado um salmo real. E, ao mesmo tempo, nós vamos ver Isaías 42, 1, porque é a sequência do pronunciamento de Deus. Aqui está o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem compraz a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, e justiça produzirá entre as nações. Então, a pomba, o espírito, é o servo em quem me comprazo, Jesus em carne, sendo batizado e recebendo, então, o pronunciamento de Deus, dizendo, este é o meu filho, salmo real, ou seja, Jesus rei. E aqui, em quem me comprazo, é o meu servo. Isso daqui é o cântico do servo em Isaías. Portanto, cumprindo a palavra de Deus. Tá certo? Cumprindo as profecias. Muito bem. Nós não temos ainda o início do ministério de Jesus. O início do ministério de Jesus somente acontecerá depois da tentação no deserto. Só depois da tentação no deserto. Como isso acontece, Helene? Veja, todos os ministérios, não é só o ministério de Jesus. A gente precisa passar por uma fase de preparação. Mas Jesus precisava disso como homem, sim. Ele havia sido tornado carne. Então, ele precisava passar pelo que a gente chama de tentação no deserto. Então, era um teste para qualificar, sim, era um teste também para qualificar Jesus. Se ele passou por esta preparação, por esse teste, quem dirá esta pobre criatura aqui? Quem dirá eu e você? Nós, antes de passarmos para um ministério, antes de iniciarmos um ministério, nós passamos por uma preparação, por um teste. E aqui nós vamos observar também algumas manifestações importantes que vão provar para nós o seguinte. Compare agora Jesus com Adão. Adão, ele estava no paraíso, nas melhores condições, não tinha nada que preocupasse Adão. Não havia nada, absolutamente nada que preocupasse Adão. Adão sucumbiu ao pecado naquelas condições maravilhosas. E Jesus? Jesus resistiu ao pecado
em circunstância ruim, porque ele estava em meio ao deserto. Tá? Diz a palavra que ele fez 40 dias e 40 noites de jejum. Se ele precisava fazer isso, quem dirá essa pobre mortal aqui, esta pobre coitada aqui, em relação ao ministério, em relação a fazer as coisas. Amém, amado? Olha lá. O pecado, não importa se você está nas melhores condições, nas piores condições, ele virá para tentar. E olha que coisa interessante, o inimigo usou a palavra de Deus contra Jesus. E Jesus venceu usando a palavra de Deus. Então toma cuidado, porque o inimigo também sabe a palavra, ele também conhece a palavra. E não é porque alguém está falando a palavra que esta pessoa não está agindo de forma a provocar um pecado, a provocar um teste, uma tentação. Então, amado, tenha a palavra em você como uma arma forte para utilizar-se. Porque se você sabe aplicar a palavra, você resiste ao pecado como Jesus resistiu ao pecado. Porque eu posso usar a palavra para o bem ou para o mal. Aqui o inimigo estava usando para tentar Jesus. E Jesus disse, não, não é assim que se interpreta a palavra de Deus. A correta interpretação é desse jeito. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus para resistir ao pecado. Um outro símbolo aqui é colocado. Quando o povo estava no deserto, naqueles 40 anos que o povo passou no deserto, ele sucumbiu ao pecado. Várias vezes eles sucumbiram ao pecado. Aliás, o deserto foi porque eles sucumbiram ao pecado. Então aqui, Jesus está no deserto, do mesmo jeito que o povo estava no deserto. Mas Jesus venceu o pecado para mostrar que a pessoa tem que estar firme com Deus e na palavra para resistir ao pecado. Amém? Muito bem. Depois disso, o seu ministério inicia. Então eu já tenho um ministério agora iniciando. E ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. 2 dos primeiros discípulos eram discípulos de João Batista. E aí eles vêm para Jesus. Eles deixam João Batista e João Batista não se preocupa com isso porque ele sabia para quem ele estava perdendo. Aliás, ele estava achando ótimo, né, que os seus discípulos agora estavam com Jesus. Então André e João foram para Jesus. André chama o seu irmão, que era chamado Simão. Depois esse Simão passa a se chamar Pedro, Simão Pedro. Jesus encontra Filipe e chama Filipe. E depois Filipe chama Natanael. Então aqui nós já temos 2, 3, 4, 5 dos primeiros discípulos. Depois a gente vai ver que os discípulos começam a se juntar a este grupo. Muito bem, nós temos na sequência o primeiro milagre. O primeiro milagre tem uma passagem que muita gente vai dizer assim, nossa, Eleni, isso aqui ficou meio pesado, isso aqui ficou meio complicado, né? Mas explicando levando em consideração com a luz dos costumes daquela época e com a explicação espiritual, você vai ver que não foi tão complicado assim. O que acontece era o seguinte, a mãe de Jesus, Maria, estava junto com Jesus, junto com os discípulos, junto com os irmãos, aqui já estão os irmãos de Jesus, então junto todos, eles foram para um casamento numa cidade chamada Caná da Galileia. Provavelmente Maria era a organizadora do casamento. Por quê? Porque num determinado momento faltou vinho. Eles erraram a conta, faltou vinho. E para quem eles iam pedir? Para a organizadora, para uma das
organizadoras. Então, eles vão até Maria e dizem assim, então, faltou vinho. Aí Maria vai até Jesus e fala isso, olha, faltou vinho. E aí Jesus responde para ela, né, mulher, o que eu tenho a ver contigo? O que eu tenho contigo, mulher? E aí essa frase parece que choca a gente, né? Poxa, ele está falando da mãe dele, como é que é esse tipo, né? Amados, quando ele transforma, e ele logo em seguida ele transforma a água em vinho. Isso tem um significado super importante. O vinho na cultura judaica era muito importante. Isso significava a comunhão com Deus, as bênçãos com Deus, né? Significava a felicidade das pessoas que estavam compartilhando essa felicidade com Deus. Então, isto era, na cultura deles, isso era uma coisa muito importante. Então, no casamento, o vinho significava dizer o quê? Significava dizer que o casal agora estava em comunhão entre si e com Deus. E eles começavam uma vida nova juntos em comunhão com um com o outro e com Deus, tá? Muito bem. Quando Jesus transforma a água em vinho, nós temos uma coisa muito importante. Nós temos o vinho velho que acabou, e nós temos um vinho novo que foi transformado a partir da água. Qual é a mensagem espiritual profunda aqui? Jesus é o vinho novo. Jesus é o vinho novo. E Jesus, o vinho, a mensagem dele é superior à água dos judeus, porque ele transformou da água. Porque existia um ritual onde os judeus santificavam a água e usavam como água benta. Como hoje é feito, os amados devem saber, como hoje é feito em algumas igrejas católicas, eles usam a água benta, eles fazem espargem, né? Eles jogam a água benta, a água santificada. Então os judeus tinham esse costume. O que é que Jesus fez? Ele transformou esta água em vinho, que é esta comunhão perfeita, o símbolo do vinho, essa comunhão perfeita, essa mensagem perfeita de alegria e comunhão entre as pessoas e Deus. Tá? Então esse é o significado. Muito bem, ele chama a mãe dele de mulher. Por que ele não chama de mãe? Né? Mulher naquela época não era um tratamento desrespeitoso. Ô mulher, não era. A gente que transformou isso numa coisa assim, meio que falta de respeito, mas não era de forma alguma um tratamento desrespeitoso, era um tratamento aceitável e era um tratamento que podia ser feito entre mãe e filho sem maiores problemas. Então Maria não se achou afrontada por Jesus quando ele disse mulher. Né? Agora, o que tenho eu contigo? Opa! Agora apareceu que Jesus deu uma afastada, né, em Maria, de forma alguma. O que Jesus quis dizer com isso? Que Jesus, ele vai fazer o milagre. Ele vai. Mas não porque ela pediu. O que eu tenho contigo? Eu não tenho que te obedecer. É isso que ele quis dizer. Eu vou fazer. Mas eu não vou fazer porque eu tenho que te obedecer. Eu vou fazer porque Deus me mandou. Você entendeu? É propósito de Deus. Eu estou fazendo porque é propósito de Deus. Mas não porque você me pediu. Então aquela história que muitos dizem, pede para a mãe porque o filho obedece, que é fundamentado nesta parte aqui, está errado. O raciocínio não é este. O raciocínio é o seguinte: mulher, que tenho eu contigo? Eu não tenho que te obedecer. Eu já estou no meu ministério. Isso significa dizer que eu ainda estou, desde os 12 anos, eu já estou cuidando das coisas do meu pai. Eu estou fazendo as regras do meu pai. Eu estou seguindo um cronograma de Deus. Viu que ele diz, não é chegada a minha hora?
né? Então, o que acontece? Deus diz, faça, porque é o primeiro milagre. Tá? É o cronograma de Deus, é a vontade de Deus, é o propósito de Deus. Não porque Maria pediu. Não é essa a razão. Você entendeu agora o que significa esta passagem? Ela tem um significado totalmente diferente do que alguns intérpretes dizem, tá? Muito bem. E aqui acontece uma outra situação. Aqui acontece a purificação do templo. Ué, mas a purificação do templo não acontece quando Jesus está lá, antes dele morrer na cruz? Não. Veja que aparecem, são 2 vezes a purificação do templo. E essa passagem aqui, se o amado quiser depois, eu não vou ler para a gente não gastar tempo de leitura, o amado pode parar o vídeo depois e fazer a leitura, está em João 2, ela vai do 13 ao 22. E nesta passagem, o que acontece? Jesus chega ali e ele vê um monte de cambista, ele vê um monte de animal, ele vê um monte de coisa, mas ele não vê um lugar santo destinado à oração, porque ali o templo, amados, é uma casa de oração, é uma casa de adoração. E aí tinha aquela balbúrdia, aquela confusão de mercador, moeda de um lado, moeda do outro lado, bicho que berra, gente que berra, sabe? Aquela coisa de mercado. Imagine que Jerusalém era uma cidade razoavelmente grande, as pessoas afluíam e tu tinha bastante gente. Então, o que Jesus está dizendo com isso? Não é a tua atividade. Não, você pode fazer o teu comércio, mas não aqui. Por que não aqui? Porque aqui é um lugar de adoração, aqui é um lugar de oração, não um lugar de comércio. Vai ali, vai para lá, vai fazer para lá o teu comércio sem problema nenhum, mas não aqui. Isso é um lugar santo, tá? Agora olha que coisa interessante. Anás é uma pessoa, esse nome, guarda esse nome que ele vai aparecer mais vezes na Bíblia. Inclusive em perseguição de Jesus, inclusive em perseguição dos apóstolos depois. Sabe quem era o controlador de tudo isso daí? Sabe quem controlava todo esse comércio? Era o Anás. Anás era um antigo sumo sacerdote, ele tinha sido expulso de ser sumo sacerdote, os romanos tiraram ele, tá? E ficou no seu lugar Caifás, que era casado com a filha dele, tá? E era ele quem controlava tudo isso. Você está entendendo por que depois ele vai achar ruim? Óbvio que ele vai achar ruim, tá? Tá estragando meu negócio, tá estragando meu dinheiro aqui. E aí ele fala da reconstrução do templo, mas ele não estava falando do templo, ele estava falando do seu próprio corpo. E que, de fato, algum tempo depois, ele iria morrer, ele iria para o sepulcro, e 3 dias depois, ele ressuscitaria, ou seja, ele voltaria. A gente vai falar disso mais para frente, tá? Mas por que ele expulsou os animais? Tadinho dos animais, os animais não tinham nada a ver com isso. Pois é, o negócio é o seguinte: se Jesus é o sacrifício, é o Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro sem pecado, que tira o pecado do mundo, se é o sacrifício único, suficiente, que eu não preciso mais fazer outros sacrifícios, por que tinha que ter animal ali? Não tinha que ter animal ali. Então o que ele está dizendo? Os animais não são mais necessários. Por que os animais não são mais necessários? Porque eu estou aqui. Jesus estava lá. Então não havia mais necessidade de animais. Entendeu, amado? Muito bem, fecha-se o ciclo, praticamente, com a conversa com Nicodemos. Nicodemos agora, ele era um membro do Sinédrio, ou seja, ele era um nobre, era uma pessoa que tinha status, era uma pessoa que tinha poder, posição. E aí, o que acontece? Nicodemos vai conversar com ele, porque Jesus já começa o seu ministério ali, sem muito alarde, as pessoas começam a ouvir falar de Jesus, e Nicodemos se interessa, ele é atingido, ele e José de Arimateia.
Eles ouvem essa mensagem e então eles vão atrás de Jesus. Eram 2 membros do Sinédrio. E aí ele chama Jesus de mestre. Só que ele chama Jesus de mestre, mas não um mestre como todos os outros, como ele era mestre. Ele diz, mestre vindo da parte de Deus. O que significa isso? Para nós que não entendemos como é que era naquela época. O que acontece é que só os que estudavam com um mestre poderiam se tornar mestres. Jesus não estudou com ninguém. Então, para eles, para os escribas, para os mestres, Jesus não era mestre. Por que Jesus não era mestre? Porque ele não tinha estudado com nenhum outro mestre. Então ele não tinha feito curso. Ele não tinha feito curso de teologia. Como é que ele poderia ser um mestre? Nicodemos entendeu. Ele é um mestre vindo de Deus. A formação dele veio direto de Deus e não dos homens. Tá? Então Nicodemos entendeu isso. E aí ele ouve de Jesus que era necessário nascer de novo. E ele não entende como é que é essa história de nascer de novo. A gente tem que entender o seguinte, para eles, naquela época, na cultura deles, depois do nascimento físico, existiam algumas formas de nascer de novo. Existia como nascer de novo? Sim. Então, por exemplo, você nascia quando nascia, né, o nascimento normal, físico, tá? Depois, quando você chegava aos 12, 13 anos e fazia a leitura da lei, naquela festa que eu falei a vocês, você nascia de novo. Quando você se casava, eles entendiam que você nascia de novo, porque era uma outra vida, então você nascia de novo. Quando você se tornava mestre, você nascia de novo. Quando você era adotado por alguém, e existia essa possibilidade de ser adotado por alguém, você nascia de novo. Então existiam algumas circunstâncias em que as pessoas diziam que deveria se nascer de novo. Por que isso foi, para Nicodemos, isso foi absurdo? Porque ele já tinha passado por tudo. Ele já tinha passado por tudo. Né? Então, para ele, não tinha mais alternativa de nascer de novo. Para ele não tinha mais alternativa de nascer de novo. Então ele disse, bom, mas se não tem nenhuma alternativa na lei para nascer de novo, do que você está falando? Quer dizer que eu vou ter que voltar para o ventre da mãe? Quer dizer, tipo, absurdo, não tem mais o quê? E aí Jesus dá uma provocada, mas você é mestre da lei e não sabe disso? Quem nasce da carne é da carne, quem nasce do espírito é do espírito. Então, necessário vos é nascer de novo. Não conforme a tradição dos judeus, mas conforme a determinação de Deus. Ou seja, eu já nasci na carne, eu já passei por tudo isso. O que me resta agora? Nascer do espírito, nascer de novo. Tá? Então é uma explicação extremamente profunda que Nicodemos, que era mestre, não sabia. Quer dizer, na verdade, ele nunca havia se tocado dessa possibilidade, que era uma possibilidade muito simples, né, no plano de Deus. Depois ele faz uma explicação sobre vento e espírito. O vento sopra onde quer, o espírito, isso, aquilo, aquele outro. Por que ele faz essa explicação? Porque a palavra vento e a palavra Espírito Santo, ruar, tem 2 significados. É a mesma palavra, ruar, mas ela tem 2 significados. Pode significar vento, mas também pode significar Espírito Santo. Então, ele está dizendo, ele está falando do Espírito Santo, tá? E nós não podemos confundir com o vento. Então, a tradução aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai, o Espírito Santo traz, o Espírito Santo se move.
E aí ele fala uma outra coisa. A conversa com Nicodemos é extremamente profunda, daria uma aula inteira essa conversa. Eu estou resumindo assim, o máximo que eu posso, dado o nosso tempo. Ele fala aqui de uma questão de ascensão. O que era essa ascensão? Quando os hebreus estão passando pelo deserto, eles são afligidos por cobras. Eles são afligidos por cobras. E aí o que acontece é que Deus diz a Moisés o seguinte: não, sabe o que você faz? Você faz uma serpente e põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. E Moisés fez isso no 9, ele colocou e as pessoas viviam. Tá? O que Jesus está falando aqui, meu querido? Ele está falando que ele vai ser posto numa haste para apreciação pública. A ascensão aqui, de salvação lá no deserto, é a cruz onde Jesus vai ser colocado. Nicodemos sabia disso, mas Nicodemos não podia imaginar o que viria a acontecer. Provavelmente, quando Jesus foi crucificado, Nicodemos olhou aquilo e disse: aquela conversa que eu tive com Jesus, era disso que ele estava falando e tem este significado. Tanto é que assim que Jesus foi crucificado, quando ele morreu, ele e José de Arimateia foram lá, tiraram o corpo, prepararam o corpo e sepultaram o corpo. Ele sabia, agora ele sabia o que haveria de acontecer. E aí, ele, a caminho da Galileia, ele tem que passar pela Samaria. E lá ele encontra com a samaritana, a mulher samaritana. Né? E na conversa com ela, lembre-se que os samaritanos não se davam bem com os judeus. Mas Jesus conversa com ela e ele explica que ele é a fonte da água viva. Então ele explica para ela a fonte de uma água, de uma dessedentação espiritual, para nunca mais ter sede espiritual. Jesus é essa água. E aí eles conversam sobre o templo que existia na Samaria, que havia sido feito para fazer, para rivalizar com o templo de Jerusalém. Então os samaritanos tinham o templo deles. E aí eles conversam sobre esse templo. Ela estava conversando com o templo do Espírito Santo, com um templo, né? Que depois, mais tarde, seria a salvação. Dali a algum tempinho, seria a salvação. Então eu não tenho mais templo. Não existe templo de Jerusalém, não existe templo de Samaria. Existe Jesus. Jesus, a fonte de toda água, que vivifica, de toda a água que tira a sede. Muito bem, com isso nós entramos na fase de projeção. Ele já está na Galileia e aqui ele vai fazer a maior parte. Então, quando a gente olha na Bíblia, a maior parte das atividades de Jesus vão acontecer aqui. É aqui que acontecem as curas, as ressurreições, várias. É aqui que acontece o Sermão da Montanha, que é a parte principal da mensagem espiritual de Jesus. É aqui que Jesus começa a ser acusado e rejeitado. Então é aqui que estas coisas vão acontecer até um ponto em que Jesus tem que se separar. E as disputas passam a ser cada vez mais acirradas. Tá? Ele envia os 12 e fecha essa parte inicial. Vamos ver quais são os principais acontecimentos? Eu não vou entrar em detalhes, porque senão a gente teria que ter 10 aulas. Né? E eu vou apenas
lembrar de alguns. Isso tudo está na sequência da palavra de Deus, tá? Dos evangelhos. Agora eu estou usando os 4 evangelhos. Então começa aqui com a cura de um nobre de Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum. Ele já vai para Galiléia, ele vai para a cidade de Cafarnaum e lá ele cura um nobre. Ele purifica um leproso. O leproso era uma pessoa não aceita pela sociedade, tinha que ficar fora. Ele cura e manda o leproso ir até os judeus para que ele dê a oferta e possa se integrar à sociedade de novo. Então isso ele pede para que o leproso faça. Ele cura um paralítico, e aí uma coisa interessante, amada, olha que coisa interessante, ele está sentado numa casa, alguns dizem que era a casa de Pedro, onde ele estava sentado, tá? E ele está falando, e aí muita gente vê um paralítico, e esse paralítico ele não consegue entrar, porque tem muita gente, e ele quer muito ser curado. Olha lá o que uma pessoa com necessidade faz. Você, quando quer Jesus na tua vida, quando você quer a obra de Jesus na tua vida, você dá um jeito. Que jeito ele fez? Ele subiu pela casa, pelo lado de fora, ele subiu na casa, pelo lado de fora, ele tirou as telhas, tirou a palha, tirou o barro, e o paralítico foi descido bem na frente de Jesus. Olha que fé. Olha que fé. E aí Jesus diz, os teus pecados te são perdoados. Pode ir. Ele levantou, pegou a liteira dele, a caminha dele e saiu. E aí o horror de todo mundo. Quem é esse homem que perdoa pecado? Quem que ele está pensando que é? Só Deus pode perdoar pecado. E aí as coisas já começam. Mas veja, isso é uma manifestação da divindade de Cristo. Porque se Jesus tivesse dito, teus pecados te são perdoados, e ele continuasse paralítico em cima da cama, eu não vou ver divindade nenhuma nisso. Mas quando ele diz, teus pecados te são perdoados, pode ir embora, ele simplesmente levanta e vai embora, significa o quê? Que os pecados foram perdoados, ou seja, vindo de Deus. Porque só Deus pode perdoar, Jesus era vindo de Deus. Jesus era divino, então ele perdoa pecados também. E aí, Levi, né? Levi é um dos 12. Levi é uma pessoa que os judeus não gostavam, porque ele cobrava impostos. E ele oferece uma refeição, ele oferece uma ceia para Jesus. Jesus vai, todo mundo acha horrível, porque você anda com cobrador de imposto, porque você anda com pecador, porque, olha, você se mistura com as pessoas, tá certo? Então eles começaram agora a falar mal de Jesus. Já desde o início isso começa a acontecer. E aí eles fazem uma acusação. Escute, espera um pouquinho, todo mundo jejua, por que os teus discípulos não jejuam? E aí Jesus explica, eles estão junto comigo. Num casamento, os convidados, eles não fazem jejum, eles festejam junto com o noivo. Eles estão com o noivo, então eles não têm que fazer jejum. Agora não, depois eles vão ter que fazer. Mas agora não, eles estão comigo. Depois, existem ainda algumas outras passagens. Nós vamos ver aqui, por exemplo, no momento em que... Lembre-se que eu falei para vocês que José era muito pobre. E Jesus era muito pobre. Quando vieram falar a Jesus que eles queriam seguir Jesus, Jesus disse assim, eu não tenho onde deitar a minha cabeça. Então eles eram muito pobres. Os discípulos, eles tinham deixado tudo, eles tinham seus afazeres, o seu ganha-pão, mas eles tinham deixado isso tudo para seguir Jesus, para fazer o ministério. Então, muitas das vezes, eles estavam com fome. E era um sábado, eles estavam passando, tinha trigo maduro. O que eles fizeram? Eles pegaram os grãos e para comer o grão, você tem que fazer a separação do grão e da casca. E você faz isso roçando as mãos, fazendo esse movimento aqui com as mãos, para soltar. Isso era considerado trabalho. Nossa, todo mundo, mas vocês estão trabalhando no dia de sábado. Gente, eles estavam com fome. Eles não estavam trabalhando, eles estavam comendo. E aí Jesus diz, escute,
Davi não entrou no templo e não comeu os pães da proposição no sábado? Era sábado. Ele comeu dos pães da proposição e ninguém podia fazer isso. Quem falou sobre Davi? Ninguém. Então não tem que falar sobre mim, né? Que era descendente de Davi, senhor de Davi. E aí ele cura o servo do centurião. O centurião era um cargo dentre os soldados romanos, se me não falha a memória, é o sexto em posição de comando dentro da organização do exército romano, tá? Então ele tinha uma posição bastante importante. Ele administrava 100 soldados, daí centurião. E aí o que acontece? Um trabalhador desse centurião, um servo dele, estava doente. E aí ele mandou mensagens, né? Olha, o senhor pode vir para curar, o senhor pode vir para curar. E aí o que acontece é que na segunda vez que ele manda mensagem, ele diz assim: eu não sou digno que você venha. Eu sou gentil e um gentil não pode receber uma pessoa como você é. Então o que acontece? Manda que o meu servo se restabeleça, porque eu tenho servos. E quando eu quero que alguém faça alguma coisa, eu simplesmente digo: vá lá e faça. Olha que fé! Jesus então ressalta a fé desse centurião, porque ele entendeu que Jesus não só tinha o poder de curar, mas também para mandar que um anjo seu fizesse. Ele tinha servos, anjos seus que faziam o que precisava ser feito. Ele não precisava fazer pessoalmente, tinha quem fizesse. E aí acontece o Sermão da Montanha. É uma parte super importante, amados, que determina toda a mensagem de Cristo. Então aqui Jesus está interpretando a lei de Moisés de maneira correta, de maneira espiritual, de maneira profunda e de maneira em conformidade com Deus. E não da maneira que os fariseus faziam, que a tradição dos fariseus faziam. Por isso que o Sermão da Montanha é um ponto muito importante. Ele se assemelha às leis de Moisés. Ele é chamado Sermão da Montanha porque as pessoas ficaram na montanha e ele ficou embaixo falando isso. Né? Então ficou numa montanha, a voz sai bem, ela é ouvida em todo lado nesse Sermão da Montanha. Depois ele encontra uma viúva de uma cidade chamada Naim, bem próxima dali, e essa viúva tem o seu filho morto, o seu filho morreu. E aí ele ressuscita o filho da viúva. Tá? João Batista, nesta época, estava preso, e ele praticamente começa a entrar em depressão, e aí ele manda os seus discípulos perguntarem para Jesus: você é aquele que viria, ou nós devemos esperar outro? E aí Jesus diz para os discípulos: diga para João que vocês estão vendo, que eu estou curando, que eu estou salvando, que os milagres estão acontecendo. Diga para ele se a palavra não está sendo cumprida. Ou seja, ele está dizendo: sim, eu sou, porque isso está acontecendo. Né? Então essa é. E aí ele começa a falar bem de João Batista, porque João Batista era também uma pessoa importante no reino, porque ele preparou o caminho. Depois nós vamos ver lá em Atos e em outras passagens que quando os apóstolos chegavam em algumas cidades longe, fora da região de Israel, né, dali da Judéia, Jerusalém, Galiléia, eles chegavam longe, já haviam pessoas que conheciam a mensagem
por causa da mensagem de João Batista. Logo em seguida, nós vamos observar também nas cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, que eram as cidades próximas ao Mar da Galileia, tá? Os chamados ais contra estas cidades. Por quê? Porque estas cidades foram as que presenciaram a maior quantidade de milagres, a maior quantidade de sinais, a maior quantidade de cura, ressuscitamento, enfim, tudo aquilo que traria a mensagem de um novo reino. E mesmo assim elas foram impenitentes, elas não se arrependeram como deveriam se arrepender. E aí, então, Jesus pronuncia contra estas cidades os chamados ais. Nessa mesma época, ele estava num jantar, ele estava assentado numa refeição e uma prostituta vem e unge os seus pés. Eu sempre ficava pensando, né, antes, quando eu li essas partes, mas ungir o pé. Mas como é que ela vai ungir o pé da pessoa que está sentada na mesa comendo? Amados, porque eles iam à mesa de uma forma diferente do que nós vamos hoje. Hoje você senta numa cadeira, assim na mesa, e come sentado numa cadeira na mesa. Né? Antigamente não era assim. Sabe como é que eles comiam antigamente? Existia uma mesa um pouquinho mais baixa, onde a comida era colocada, e existia um tipo de umas não era uma cadeira, mas era uma coisa muito parecida, né? Que era comprida. E a pessoa, na verdade, ela não se sentava à mesa, ela se deitava. Então ele se recostava, ele ficava quase que esticado, com a cabeça para o lado da mesa e os pés para fora. E aí o que acontece? Agora dá para entender, né? A pessoa vem atrás de quem está na mesa, não incomoda ninguém na mesa, e aí consegue, né, se ajoelhando, consegue ungir os pés daquele que está deitado para se alimentar. Era um costume um pouquinho diferente do que a gente tem hoje, né? Alguns ainda fazem isso naquela região, alguns ainda fazem isso, tá? Então era como se fosse um leitozinho baixinho, onde as pessoas se deitavam, quase se deitavam para comer. E aqui tem uma acusação muito grave. Eles não conseguiam admitir que as curas estavam sendo feitas, que os milagres estavam sendo feitos, que os sinais estavam sendo feitos. E isso a palavra, né? As profecias diziam isso, só que eles não queriam admitir que aquilo estava acontecendo. Então qual foi a saída deles? Olha que absurdo. Eles disseram, não, você expulsa os demônios pelo poder de Satanás. Hã? E aí Jesus teve que explicar, mas uma casa dividida não prospera. Se eu estou expulsando por Satanás, qual é a vantagem disso para ele? Então, olha, isso não tem perdão. Este tipo de pecado não tem perdão. Isso era uma forma, a gente está vendo aqui a relutância deles enxergarem o óbvio. Eles estavam enxergando os sinais, eles estavam enxergando os milagres, eles estavam enxergando as curas, mas eles não queriam dar o braço a torcer de que o Messias tinha chegado, que o reino de Deus tinha chegado, que o reino dos céus tinha chegado. Então eles começaram a acusar Jesus, tá? E aí eles pedem um sinal, né? E a geração incrédula, a geração pede um sinal. E aí Jesus diz, não vai ter outro sinal que não o sinal de Jonas. Qual é o sinal de Jonas? O sinal de Jonas foi ele ter descido até o estômago do peixe e 3 dias depois ter voltado. E ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Tá? E aí vem os familiares de Jesus. Tem uma outra passagem que às vezes a gente fica, poxa vida, mas o que é isso aí? Na verdade, assim, queridos, os irmãos de Jesus não aceitavam essa situação. Eles não entendiam que Jesus
era o Messias, porque afinal de contas é meu irmão. Como assim meu irmão é o Messias? Tá, mas não foi bem assim, né? É irmão, mas é filho de Deus. Ele foi concebido de uma forma diferente, tá? Mas eles não aceitavam isso. E aí, quando a fama de Jesus começou a crescer e a rejeição de Jesus começou a crescer, a família de Jesus foi lá para pegar Jesus de volta, para dizer: Jesus, escute, você acho que está fora de si, alguma coisa. Na verdade, quando Jesus se diz assim, não, a minha família está aqui. Por que esse comportamento em relação à família? Porque eles queriam tirar Jesus do ministério, eles não aceitavam o ministério de Jesus e eles estavam lá com vergonha. Porque muita gente falava, escuta, teu irmão tá ficando louco, teu irmão tá fora de si, teu irmão tá fazendo umas coisas, falando uns negócios lá que não sei. E aí eles foram lá para tirar Jesus. E aí Jesus disse, não, esta não é a minha família é esta aqui, é a que faz a vontade do meu Pai, é a que está comigo. Tá? Então, esta reação para aquele que queria atrapalhar o seu ministério. Em seguida, o que nós vamos observar é que Jesus, depois de trabalhar o dia inteiro, ele vai com os discípulos, eles entram num barco e ele vai com os discípulos até um outro local. E no meio do caminho, uma tempestade, porque o mar da Galileia do nada faz tempestade e o barco estava indo a pique, eles estavam morrendo. E aí eles chamam Jesus e dizem, Jesus, a gente está morrendo, o que está acontecendo? E Jesus dormindo tranquilamente, porque ele estava cansado. E aí ele repreende, ele manda todo mundo parar, ele manda todo mundo ficar quietinho, vento, mar, para todo mundo paradinho, quietinho agora. E a natureza, né, obedece a palavra de Jesus. Quando eles vão para uma região fora da Galileia, lá em Decápolis, que era do outro lado do mar da Galileia, ele encontra 2 endemoniados, tá? Muito endemoniados, que ninguém conseguia conter, se machucavam, se feriam, quase se matavam por conta daqueles demônios. E aí Jesus pergunta para eles, como é que é teu nome? E ele diz Legião. Legião era uma parte do exército romano que continha 6.000 soldados. 6.000 soldados. Isso era uma legião romana, 6.000 soldados. Tá? Quando os demônios disseram que o nome era legião, quer dizer, tem muito. E aí o que acontece? Os demônios se viram numa situação, Jesus estava ali, eles reconheceram a divindade de Jesus e disseram, Jesus, não nos manda para o inferno, não nos manda para o fogo, não nos manda, né? Manda a gente para aquele bando de porco ali, 2.000 porcos. E aí Jesus disse, tudo bem, pode ir. E eles foram. Quando eles chegaram lá, os porcos se precipitaram de um abismo para dentro do mar da Galileia. E eles morreram afogados, ou seja, destruíram-se os demônios. Tá certo? Depois, os endemoniados até queriam vir com Jesus, mas Jesus disse, não, vocês são minhas testemunhas aqui. Prega aqui, ministra aqui o que aconteceu com vocês. E aí, ele passando também vem a história da mulher com hemorragia. Uma mulher com sangue, uma mulher com hemorragia, era uma mulher pária, era uma mulher impura, era uma mulher marginalizada, era uma mulher que não podia tocar em ninguém, porque se ela tocasse, ela deixava impura. Qualquer pessoa, filho, marido, qualquer pessoa que ela tocasse era considerado impuro. E aí, quando Jesus está andando no meio da multidão, aquela mulher entra no meio da multidão e vai tocar em Jesus. Você já imaginou quantas pessoas ela tocou?
Quantas pessoas ela deixou impura? Ela poderia ser morta? Sim, ela poderia ser morta, porque ela fez isso conscientemente. Ela não podia ir no templo, amados. Ela não podia adorar o Senhor, porque ela era impura. Ela era considerada impura. Imagina a miséria que era a vida dessa mulher. E aí ela pensou o seguinte: se eu só tocar nele, eu vou ser curada. E aí quando ela toca em Jesus, opa, alguém me tocou. Mas como assim, Jesus? Tem um monte de gente te tocando. Como assim uma pessoa? Um monte de gente te tocou. Não, mas alguma pessoa me tocou. E ela, sob o risco de morrer, ela disse: fui eu. E aí ele diz: pode ir tranquila, você está curada. Por que Jesus fez isso? Ela já estava curada, ele não precisava ter feito isso, ele não precisava ter exposto a mulher. Ele fez de propósito. Por que ele expôs a mulher? Para dizer: olha, agora ela pode tocar qualquer pessoa e ninguém pode falar nada contra ela, porque ela está pura. Eu purifiquei essa mulher. Ela pode ir no templo, ela pode adorar, ela pode tocar nos filhos, ela pode tocar nos irmãos, ela pode tocar no marido. Ela está pura. Por isso Jesus expôs, para tirar de cima dela esse peso que existia nela. E aí, o ressuscitamento da filha de Jairo, né? Talita Cumi, menininha, levanta-te. Todo mundo zombando de Jesus: tá morta, tá morta, tá morta. O que Jesus está falando? Se levanta, tá dormindo. Não. Jesus disse: levanta. E a menina levanta. Todo mundo ficou quieto, calou a boca por aquela maravilha que Jesus tinha feito, né? Em Nazaré, ele não pôde fazer muita coisa, inclusive ele teve que sair fugido de lá, porque eles não aceitavam que aquele menino, que aquela criança, que aquele, né, fosse o Messias, ele se tornasse o Messias, ou ele nascesse o Messias. Eles não aceitavam isso. Daí ele não pôde fazer muita coisa, porque as pessoas tinham prevenção contra ele, tá? Aí existe também uma passagem interessante, quando ele leu Isaías 61:1, né, que fala sobre ele, né? A passagem diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E aí ele lê isso, se senta e começa a pregar. Isto está acontecendo agora. Esta passagem fala de mim. Nossa, o povo todo se revolta e ele teve que sair dali, porque eles iriam apedrejar, eles iriam matar Jesus, tá? Então imagina como a coisa ficou grave. Ele manda os 12 de par em par, tá? Porque havia urgência, não tinha que parar, não tinha que ficar procurando lugar, era comer o que tinha, falar a mensagem, aceitou, amém, não aceitou, bate o pó e vai para frente, tá? Existia urgência, tá? A multiplicação dos pães praticamente fecha essa parte, e a gente fecha aqui, a gente está se estendendo um pouquinho, porque é muita coisa, né? Mas a multiplicação dos pães fecha esta fase, tá? Ele multiplica pão e peixe para 5.000 pessoas, e aí as pessoas todas começam a associar o nome de Jesus com o nome de Messias. Por quê? Porque eles estavam esperando o Messias que deveria chegar na época da Páscoa. E era a época da Páscoa. E eles estavam esperando o Messias que iam fazer sinais e maravilhas, como aconteceu no deserto, inclusive com o maná do deserto. Quando Jesus multiplica o pão,
ou seja, o alimento, como se fosse o maná do deserto, eles disseram, este é o Messias. Só que eles entenderam esse Messias com um jeito diferente, como se fosse uma libertação política, uma libertação militar. O que eles queriam é que Jesus pegasse em armas e destruísse o exército romano, que destruísse o império romano. Então era isso que eles queriam que acontecesse, quando na verdade não era este o objetivo da vinda de Jesus. Jesus queria estabelecer um reino dos céus. Não era esta a intenção, mas era uma intenção espiritual. E aqui ele anda sobre as águas também, quando Pedro vê que ele está sobre as águas, Pedro quer andar também, ele começa a andar, mas ele afunda porque falta ali fé. Tá? Então aqui nós temos o andar sobre as águas. Amados, para a gente fechar então o de hoje, nós temos aqui uma imagem muito interessante. Isso aqui é o Mar da Galileia e as principais obras foram feitas aqui. Aqui em Corazim, que é uma das cidades que receberam a repreensão do Senhor, tá? Corazim, o criado do centurião, o paralítico, Mateus foi chamado aqui, ressurreição da filha de Jairo, os 12 foram comissionados aqui nesta região. Em Cafarnaum, tá aqui, ó, onde eles viviam, onde eles moravam, e aqui em Genesaré, nessa região aqui, havia um monte que é chamado hoje de Monte das Bem-aventuranças, onde ele fez o Sermão das Bem-aventuranças. Tá? Aqui em Magdala, onde é a cidade natal de Maria Madalena, né? Nessa região aqui, os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Nessa região aqui de Betsaida, ocorreu a primeira multiplicação dos pães. Aqui, em algum lugar, Jesus caminha sobre as águas e em algum lugar Jesus acalma a tempestade. Tá? Essa aqui é a cidade de Tiberíades e aqui uma cidade onde os genesarenos são libertos. Né? Então ocorre a libertação dos endemoniados. Amém, amados? Muitas coisas foram vistas, muitas mensagens, que o Senhor possa falar mais profundamente ao coração dos amados, que o Espírito de Deus possa ministrar profundamente ao coração dos amados. Amém? Bons estudos.